Peço a proteção de Deus, como ainda há pouco fizemos em grupo, para que ilumine e conduza os nossos trabalhos. Tenho a honra de registrar o quórum legal. Registro e cumprimento os eminentes conselheiros Júlio Pinheiro, Raimundo Miquiles, Érico Desterro, Ari Moutinho Júnior, Yara Lins dos Santos e Vossa Excelência, já na condição de convocado para substituir o conselheiro Júlio Cabral em férias, Mário Filho, que permanece nessa condição. Senhor Procurador, é sempre uma honra que se renova pelo espírito conciliador e equilibradíssimo de Vossa Excelência cumprimentá-lo. E, em nome de todos que estão aqui presentes, me perdoe mais uma vez manifestar os cumprimentos ao doutor Mirtilo Levi, uma das mais firmes e fortes vigas e colunas desta corte, estendendo a todos os servidores, em particular os diretores presentes, doutor Célio, doutor Lobo, doutor Lúcio, doutor Aleixo, pedindo que incrementem a produtividade, por favor, porque ao ser concedida todas as datas e todas as coisas, as produtividades serão rigorosamente, por razões de economia, aferidas. Porque de onde se tira e não se põe, não é a boa resultante. Então, por-se-á, também retirar-se-á. Na inclus e na mesoclus. Expediente. De cabeça, eu só tenho o do presidente da Assembleia, nos convidando, se nós estive com ele ontem à noite para assassinar saudades. Mandou um grande abraço a Vossa Excelência, conselheiro Érico, conselheiro Ari, que são da mesma geração praticamente. Cumprimentos à conselheira Yara e também a voz, conselheiro Raimundo Miquiles. Não me falou no Mirtilo e no Cristianão, mas eu faço pelo filho. É que a Assembleia convidou para que tenha uma sessão especial no relatório anual. Eu vou pegar essa carona, doutor Érico, do Ministério Público a ocorrer no dia 26 deste mês. Como o nosso relatório também vai, eu depois irei no embalo. Porque antes que falem mal da gente, é melhor que a gente fale bem, até para servir com anteparo. Eu registrei a vossa presença, até porque já esteve e retorna, e reassiná-lo, eminente conselheiro Júlio Pinheiro. Há um memorando do DESEG encaminhando a relação dos termos de ajustamento dos TAGs da 21ª sessão para fins de homologação. Falando nisso, doutor Mirtilo, nós estamos em que sessão? E julgados da segunda Câmara, então. 21ª? Sim, mas 20ª deve ser do ano passado, 21ª, esse não teve. Do ano passado. Perfeito. Concedido. Porque até no momento oportuno eu vou tratar desse assunto de táxi, que eu estou ficando horrorizado com o que eu estou vendo. Mas no momento oportuno eu vou tratar deste assunto. E eu peço vista, por cautela, para eu não ter que aprovar um negócio às escuras. Sem discussão, com toda a luz do sol. O conselho... Procurador, por favor. Doutor Cristiano. Palavra, sobre essa questão dos TAGs, está sendo aprovado o quê? Uma resolução? Não está sendo aprovado nada porque eu pedi vista. Não, já... Sim, mas seria de reajustamento. Outros TAGs. Eu já falei aqui há umas 2 ou 3 semanas atrás, não lembro. Aliás, é uma relação, né, do que foi pactuado, o que foi votado, o que será. É bom, o pedido de vista é oportuno. Essa questão dos TAGs ela é preocupante, porque tem chegado inúmeros TAGs, a maioria não tem passado antecipadamente pelo Ministério Público, como manda a resolução. Esse é um dos problemas. Exatamente. Nas câmaras têm sido aprovados inúmeros TAGs que não passam pelo Ministério Público, chegam às vezes só para o Ministério Público assinar, às vezes nem isso, e realmente é uma coisa que precisa se refletir. Exatamente. Disciplinar e adotar um procedimento uniforme. Dos expedientes que eu farei sobre o assunto é exatamente a Vossa Excelência, que é o fiscal da lei e que deve fiscalizar e exigir do Tribunal de Contas o cumprimento da lei e da resolução sobre TAGs.
Um dos problemas é este. É que o Ministério Público não participou da celebração de certos tags. Mas esse talvez seja o menor deles. O menor dos problemas. E eu não estou me referindo a todos os tags, eu estou me referindo a alguns tags. Até porque eles são eminentemente necessários quando bem feitos. Sim, e para que exatamente não se desmoralize esse instrumento que é importantíssimo. Que é um ajuste de conduta. Não é? Mas eu voltarei ao tema. Colher informações dos outros procuradores que têm passado por essa dificuldade e, se for o caso, mandar um expediente à presidência. A conselheira Yara merece todo o nosso carinho e nosso respeito e atenção. E a presença do conselheiro Ari já diz o comunicado que ele interrompeu, senhores. Está dito pela presença. E a conselheira Yara pede-me que eu inverta o trabalho, porque ela tem um compromisso de interesse da Corte, do requerimento em que havia pedido vista de Vossa Excelência no último momento da sessão anterior, eminente conselheiro Júlio Pinheiro, onde Vossa Excelência estava a sugerir que esta presidência, através de votação ao pleno, por intermédio do Departamento de Auditoria Ambiental, faça uma exposição de motivos a ser enviada ao governador, né? E a conselheira Yara está a devolver. Vossa Excelência enumera a primeira, se a Corte realizou auditoria nas condições de conservação. Estou devolvendo com pronunciamento. Existem representações emanadas do Ministério Público. Eu pergunto só a Vossa Excelência, de memória, conselheiro Érico estava viajando. A presença vossa, do eminente conselheiro Raimundo Miquiles, de Vossa Excelência conselheiro convocado Mário Filho, do conselheiro Júlio Cabral ausente, que já se manifestou em voto na sessão passada. Certo. E aí, então, assim haviam manifestado Raimundo Miquiles e Yara Lins. Não, Yara não se manifestou. Eu vou me manifestar agora. Que o faça agora, me perdoe o falta de cavalheirismo. A matéria que está posta aí no requerimento, matéria se insere no mérito do ato administrativo que se consubstancia na valorização dos motivos e escolhas do objeto feitas pela administração quando autorizada a decidir acerca da conveniência e oportunidade da reforma administrativa. Refoge, portanto, da competência desta Corte de Contas, que atua na esfera de controle externo dos atos quanto aos aspectos da legalidade e legitimidade, não podendo, contudo, adentrar no seu mérito, ou seja, quanto à conveniência e oportunidade na mudança e organização dos órgãos do Poder Executivo. Eu sou contra, Excelência. Bem, senhor presidente. Só um minutinho, conselheiro. Então, nós temos 2 votos postos, o de Vossa Excelência e do conselheiro Cabral, que já havia manifestado. Favoravelmente. E eu havia feito uma ponderação. E também o conselheiro Cabral iria refletir sobre ela, em que era o fecho do vosso pedido, é que seria o pontual. A conselheira Yara, inclusive, não concordou com a minha observação, por isso ela morre. Agora, eu indago ao plenário. Nós temos que ouvir também o conselheiro Ari nesse caso? Creio que não, né? Vossa Excelência não estava presente na sessão passada? Não estava, Excelência. Então, Vossa Excelência, conselheiro Mário. Entendeu? Agora, Excelência, Vossa Excelência está colhendo o voto do... Não, é que quando foi convocado, interrompido o voto visto... Mas ainda falta eu e o conselheiro Ari Moutinho. Agora, eu indago, antes de tudo isso, o seguinte. Houve o pronunciamento sobre o assunto do Ministério Público? Não. Pode o Ministério Público brindar-nos com a sua opinião sobre o tema? Senhor presidente, antes de que o Ministério Público se manifeste, a propósito, acerca da matéria, a única coisa que o Tribunal de Contas deve se preocupar é exatamente em também ajudar na governança, em tomar informações, explicações. E, por exemplo, para surpresa deste conselheiro, recentemente, inclusive foi publicado nos jornais, o Ministério Público Federal e provavelmente o Ministério Público Estadual o Ministério Público Federal já solicitou, inclusive fazendo
críticas, coisa que nós não fizemos, nós pedimos informações, exatamente fazendo controle de governança, fazendo controle externo, sim, que é a atribuição do tribunal, fazendo aquilo que nos diz e que nos cabe do ponto de vista do acompanhamento das decisões do Poder Executivo. Eu só quero lembrar isso, e, aliás, fiz uma coisa muito light para ver se não confundiam exatamente a nossa intenção, sem fazer, inclusive, nenhuma ponderação pormenorizada, simplesmente atacando um ponto que é fundamental de uma inspeção, aliás, de auditoria coordenada que participou o TCU, em que havia 31 recomendações e que até 2016 essas recomendações deveriam ser implantadas, exatamente para saber, tomar essas informações para saber se teremos condições de ter, em função do que houve, da extinção dos cargos de coordenadores das CEUCs, já que nós estamos tratando de unidade de conservação, para saber de que forma vai ser feito esse trabalho, do ponto de vista de que dessas 31, eu não sei exatamente quantas já foram atendidas, mas algumas já foram atendidas, e a própria secretária que esteve aqui se mostrou preocupada exatamente porque vai sobrar para ela, se ela não atender as recomendações do tribunal. E nada mais estamos fazendo do que solicitar informações. Não existe nada, não estamos adentrando ao mérito do ato do governo em ter feito, aliás, longe de mim, não entrei nesse mérito, eu acho que está havendo uma confusão. E, recentemente, o Tribunal de Contas da União fez isso, veja bem, com a Presidente da República, pedindo informações e, aliás, abrindo investigação, mais ainda, do tempo em que ela foi presidente do Conselho da Petrobras, coisa de anos atrás. Eu simplesmente fiz isso antes de que qualquer um fizesse, para dizer, o Tribunal de Contas está fazendo a sua parte. Mas fizeram cometeram talvez uma incompreensão acerca daquilo que estava sendo pedido por nós. É o que nós fazemos no nosso cotidiano. Por isso que eu, data venha, discordo e mantenho o meu posicionamento, que nada mais é do que solicitar informações para que nós possamos atingir os objetivos maiores de 31 recomendações que foram decididas por esse tribunal, homologadas por esse tribunal e que precisam ser acompanhadas por nós. Nada mais do que isso. Que algumas cumpridas, outras não, e o prazo até 2016. Desculpa. Vossa Excelência, senhor procurador, para responder a indagação do eminente conselheiro Érico. Bom, eu entendo que não há qualquer usurpação de competência desse tribunal, pois trata-se apenas de pedido preliminar, digamos assim, informações para saber como vai ficar a situação nessa área específica, área ambiental, né, em vista da reforma que está sendo efetivada pelo governo do Estado. Acho que o tribunal está dentro do escopo da atuação do tribunal, haja vista que tem atuado especificamente nessa área ambiental. Como bem frisado aqui, existem diversas representações e, inclusive, várias recomendações foram feitas. Então, eu entendo realmente plausíveis plausíveis pedidos de informação para que se faça uma análise a respeito de como vai se dar o cumprimento realmente dessas metas e do atendimento a essas recomendações já feitas pelo tribunal. Senhor presidente, as representações oriundas do Ministério Público de Contas. Exatamente. Do nosso tribunal. Também. Eminente conselheiro Érico. A votar, ouvir as manifestações do conselheiro Júlio Pinheiro, mas eu vou pedir escusas à Sua Excelência para não acompanhá-lo desta vez. Eu penso que o tribunal pode sim controlar as recomendações que faz nas áreas em que atua, inclusive esta, através das auditorias ambientais. O controle é possível, sem nenhuma dúvida, e as recomendações também. Mas acho que o questionamento sobre um ato que sequer ainda está completo, porque se submete à Assembleia Legislativa... Já foi publicado, Excelência. O quê? O quadro de redução, inclusive a Secretaria, já que se está adentrando a esse aspecto, a Secretaria de Desenvolvimento Sustentável teve 30% dos seus cargos reduzidos
E, para atingir as metas, a própria secretária esteve aqui com dificuldade de dizer, nós não vamos conseguir atingir as 30... Aliás, corremos o risco, não é que nós não vamos, corremos o risco de nós não atingirmos as recomendações do tribunal por conta dessa redução. Então, na verdade, nós estamos fazendo essa interação para saber as informações efetivas, para que o DEAMB possa interagir com a Secretaria de Meio Ambiente. Portanto, essa reforma já foi aprovada, publicada, inclusive. Desculpe, eu posso fazer um esclarecimento? Realmente, tudo que Vossa Excelência diz é verdade, mas o governo está calafetando e não desmontou Acabou ainda. de calafetar a Universidade do Estado do Certo. Amazonas por iniciativa própria. E o tribunal ajuda na governança, exatamente. Você permite que eu conclua? É que isso daí realmente está em fase de montagem. Uma meta é reduzir pessoal, mas eu não creio, eminente conselheiro Júlio Pinheiro, que numa área tão sensível, justamente na Amazônia, que o governo não suprirá, entendeu? Com quadros largos, né? Dentro da própria universidade. Concurso público que está previsto, ainda não foi realizado. Eu só estou dizendo que é uma das recomendações. Não posso antever, eu, pessoalmente, que a área ficará abandonada sem poder cumprir. Então, Vossa Excelência comunga com o meu pensamento, exatamente pedido de informações e sugestões. Mas você lembra que eu comunguei? Vossa Excelência comungou. Expurgando os 3 itens e me prendendo só a informação final, que é o parágrafo final do vosso... Mas Vossa Excelência não aceitou. Os 3 itens fala daquilo que foi celebrado aqui por essa instituição. As 31 recomendações é o que está dizendo. Como é que eu posso excluir esse item? O que eu pedi a Vossa Excelência, disse, vamos nos limitar a isso para que... Mas não posso excluir esse item, porque foi aprovado por nós, Excelência. Não é... Eu posso retomar a palavra? Vossa Excelência, desculpe, conselheiro Érico. Vossa Excelência eu lhe interrompi e Vossa Excelência tem o direito de Mas eu lhe ouvi com muito prazer e gosto. Com certeza absoluta. Mas eu só queria concluir. Disso. Eu só queria concluir o meu raciocínio. Acho que o tribunal deve acompanhar as recomendações que faz e, mais do que isso, cobrar o cumprimento das determinações. Recomendações nós acompanhamos e depois as determinações devemos cobrar o cumprimento delas. Mas, veja, nós estamos, se nós formos entrar, cada um de nós, na área, por exemplo, houve uma gritaria quando o governador extinguiu a Secretaria de Ciência e Tecnologia. Então, todos os cientistas pularam. Eu não vou entrar no mérito de discutir se é bom ou se é ruim, mas acontece o seguinte, ele acaba de ser eleito governador, recebeu o mandato popular e deve estar interpretando a vontade daqueles que o elegeram. Não é o Tribunal de Contas que tem essa possibilidade. Infelizmente, agora, eu posso divergir da orientação que está sendo dada? Posso, mas ele está no exercício da sua competência de chefe da administração estadual. Ele é obrigado a reduzir custos por conta de uma série de contingências, todo mundo está reduzindo custos, segundo se diz, e ele, então, está cortando onde pode. Me afirma a conselheira Iara que, inclusive, essas reduções, está se falando aqui de concurso público, mas as reduções estão sendo feitas na área de cargos comissionados, o que também é uma recomendação nossa, de diminuição dos cargos comissionados em relação ao número de efetivos, não é? O próprio Tribunal de Contas é instado a fazer isso pelo Ministério Público Estadual. Então, quero crer que, neste exato momento, esse pedido de informação é uma intromissão do tribunal numa esfera em que ele não tem condição de adentrar. Neste momento, o governador há de cumprir, tem que cumprir as recomendações do tribunal de outro jeito. Se ele entende que consegue fazer isso com uma redução de pessoal, ainda assim, vamos aguardar o resultado. Não é? Qualquer coisa, nós podemos ceder alguns servidores do Tribunal de Contas para ele, já que foi dito aqui pelas 3 associações que há servidores demais dentro do Tribunal de Contas. Então, nós talvez possamos ceder alguns. Eu vejo o seguinte, em todas as áreas, quando se fala em redução de pessoal, a grita é grande. Só no Tribunal de Contas que precisa reduzir pessoal, segundo os próprios servidores. Mas o meu voto neste assunto, senhor presidente, é no sentido de que não se deva fazer este expediente neste momento sobre este assunto. Senhor presidente, eu só queria esclarecer
também, infelizmente, na Secretaria de Desenvolvimento Sustentável não há nenhum concursado. Todos os cargos são comissionados. E há uma previsão de um concurso público para preenchimento de vagas. A nossa preocupação é exatamente com base naquilo que foi decidido pelo Tribunal Pleno. O Tribunal Pleno decidiu que teria a obrigação de cumprir o governo as 31 recomendações até 2016. Então, a preocupação, ela restringe-se a isso. O fato, o poder discricionário, a deliberalidade de se reduzir, de se querer reduzir, de se achar que do próprio governante, que achar que o quantitativo está além das necessidades, é uma questão que não se encaixa aqui na discussão que estou tendo. Não é essa, eu não levei para esse lado. O que estamos fazendo, a solicitação é para que o tribunal possa cumprir o seu papel de fiscal do controle externo, possa cumprir o seu papel de controle ambiental, que é uma das coisas que eu me debato. Eu falo isso para não dizer amanhã que o conselheiro Júlio passou batido nisso. E olha que, após a minha manifestação na quarta-feira, agora, na segunda ou terça, ontem, acho que ontem ou antes de ontem, tive notícia que o Ministério Público Federal, esse sim, está cobrando de uma forma veemente. Nós não. Nós queremos acompanhar e pedir informações para que a gente possa encontrar essa solução. Recentemente foi revisto por parte do governo, eu soube pelos meios de comunicação, com relação à Universidade do Estado do Amazonas. Mas isso aí é uma coisa que o tribunal pode, através da sua competência de atuar na governança, faz isso o Tribunal de Contas da União, fazem isso todos os tribunais, cumprir o seu papel de fiscal dos recursos públicos, também cumprir o seu papel de instituição para a melhoria da governança pública. Conselheiro Ari Moutinho Júnior. Senhor presidente, eu venho na esteira da eminente conselheira Iara, do eminente conselheiro Érico, e também acho que não é o momento, até porque os cortes propostos pelo tribunal em cima de cargos comissionados, em frente ao momento que o Brasil está vivendo de crise, eu entendo e acredito que o tribunal tem que louvar cortes nesse momento, um momento em que o Estado do Amazonas precisa de reduções. Lamentavelmente, entendo que é um momento de ajustes e as dificuldades existem e o tribunal não vem ao caso intervir dessa maneira. Eu voto com a divergência da conselheira Iara e do conselheiro Érico. Conselheiro Mário Filho. Eu vou acompanhar também os que me antecederam, o conselheiro Érico, o conselheiro Iara e o conselheiro Ari Moutinho. O monitoramento das recomendações do tribunal pode ser feito tranquilamente nos autos em que essas recomendações foram feitas, não sendo necessário, no meu entendimento, um pedido de esclarecimentos. Matéria vencida. Volto às origens. Continuo não entendendo. Volto às origens, distribuição por sorteio. Indicações e propostas. Conselheiro Júlio Pinheiro tem pedido de inscrição para tal. Não, senhor... Vossa Excelência esteve já antecipadamente por todas senhor as presidente, razões. Na verdade, eu estou trazendo um processo extra-pauta em função de uma representação proposta por Adailson Tavares da Silva, José Adenilson dos Santos, e representado a Superintendência Municipal de Transporte Coletivo. É aquele processo com relação ao transporte alternativo. Ocorreu uma decisão do Tribunal de Contas, senhor presidente. Houve uma decisão, a decisão número 088/2014, do Tribunal Pleno, de 2/4/2014, que concedeu uma medida cautelar, na época, ao conselheiro Lúcio Alberto. E, em decisão de número 326/2014, Tribunal Pleno, em 19/12/2004, julgou procedente e determinou a reformulação do edital de concorrência pública número 001/2014, CEL-SMTU, e manteve a liminar concedida pelo egrégio Tribunal Pleno até que a representada procedesse às correções apontadas no relatório voto. Determinou a Comissão Especial de Licitação à Superintendência Municipal de Transportes Urbanos, SMTU,
que, no prazo de 5 dias, reformulasse o edital de concorrência 001 de 2014, no sentido de excluir os itens 9.3 e 9.5, alterar a redação do subitem 11.13, no sentido de ser publicada a ordem classificatória de todos os concorrentes do certame, alterar os itens 9.6, 9.7, 9.8, no sentido de especificar de que modo o candidato deve comprovar a experiência. Por meio de documentação de folha 204, a SMTU encaminhou essa Corte de Contas, novo edital. E aí, senhor presidente, pela informação, tem um pedido de sustentação oral, porque o meu... Vossa Excelência está muito bem informado. Acabei de ser informado pelo Marcos grande André secretário-geral Palheta Silva Mirtilo. é o doutor Mirtilo. advogado. E antes de que eu possa me manifestar acerca da matéria, conclusivamente, Vossa Excelência pode dar prazo para que o prazo regimental para que ele possa sustentar. Ao que me parece, é a sua primeira vez posição. que o tribunal vai ter a honra de ouvi-lo. Sim, Excelência. Vossa Excelência tem o nosso bom dia e tem a palavra. Excelentíssimo senhor conselheiro presidente, excelentíssimo senhor conselheiro relator, excelentíssimos senhores conselheiros, excelentíssimo senhor representante do Ministério Público, excelentíssimo senhor auditor convocado na qualidade de conselheiro, excelentíssimos senhores advogados, servidores e demais aqui presentes. A situação, como bem disse o excelentíssimo relator, esse processo não constava em pauta e a nossa presença aqui se deve em função de um expediente protocolizado na data de ontem e procuramos o excelentíssimo senhor relator por conta de que a Prefeitura de Manaus, através da Secretaria Municipal de Transportes Urbanos, SMTU, foi publicado notícia no jornal A Crítica, a qual fizemos a juntada no expediente devidamente protocolizado, da qual, na data de ontem, iniciaria o descumprimento de decisão liminar prolatada por essa egrégia corte no sentido de reiniciar a licitação do transporte coletivo na modalidade executiva e alternativa. Como bem disse o excelentíssimo senhor relator, essa egrégia corte determinou na sessão do dia 19 de dezembro que a Prefeitura de Manaus promovesse determinadas correções no edital do certame licitatório. E em que pese a Prefeitura haver realmente protocolizado petição nos autos do processo, o simples ato de protocolizar petição com supostas correções não dá ensejo à suspensão imediata dos efeitos da liminar que foi concedida e mantida por essa egrégia corte. Até porque não foi dado vista ao Ministério Público, os órgãos que auxiliam a corte na instrução do processo também não foram ouvidos e, principalmente, não houve deliberação de Vossas Excelências no sentido de manter ou suspender os efeitos da liminar anteriormente deferida. Então, o expediente manuseado, ele possui apenas um requerimento, Excelências, no sentido de que Vossas Excelências, em regime de urgência urgentíssima, porque na data de ontem a Prefeitura já está violando a decisão de Vossas Excelências, no sentido de que seja expedida uma notificação ou intimação para o superintendente da Superintendência Municipal de Transportes Urbanos, Dr. Pedro Carvalho, no sentido de que se abstenha de praticar qualquer ato que dê ensejo à continuidade da licitação Concorrência Pública 001-2014. É o que se requer. Já? Foi o mais rápido de todos. Conselheiro Pinheiro. Nós ouvimos aí a participação do eminente causídico e realmente o que aconteceu foi que o tribunal expediu a liminar, como disse anteriormente, da lavra ainda do conselheiro Lúcio Albuquerque, posteriormente determinou a correção e para excluir os itens 9.3 e 9.5 do edital, e esses itens, e alterar o subitem 11.3, e alterar os subitens também 9.6, 9.7, 9.8. Então, por meio de documentação número 204, a /219, a SMTU encaminhou a essa Corte de Contas o novo edital. Uma análise muito prévia, superficial ainda, verifica que a determinação do egrégio Tribunal Pleno, senhor presidente, não foi cumprida na sua totalidade. Na verdade, houve só uma inversão. Eles mantiveram os itens, retiraram o item do edital original e colocaram no novo edital com um novo número, sendo um outro item. E esses representantes, inclusive um deles aqui, representado pelo advogado que usou a palavra agora,
ingressaram, doutor Marcos, ingressaram com pedido datado de 17, agora de março, afirmando que a SMTU está vendendo o novo edital, sem, contudo, proceder às alterações determinadas por esse tribunal. Ao final, pugna pela suspensão imediata do referido edital. Então, esse relator propõe o seguinte: obviamente, a liminar, que já estava sendo mantida, foi mantida, que seja reiterar, que seja mantida a liminar, determinar a imediata suspensão da venda do edital, determinar a remessa dos autos ao órgão técnico ao Ministério Público de Contas para pronunciamento no prazo de 48 horas para cada, para não haver prejuízo. Preferencialmente com as correções. Claro, claro. Respectivamente, para pronunciamento sobre a documentação encaminhada pela SMTU. Determinar a Secretaria do Tribunal Pleno que oficie com urgência a SMTU da decisão dessa Corte. Portanto, a Corte precisa, obviamente, formalizar a análise do novo edital e, numa análise muito prévia, não foram retiradas esses itens que deveriam ter sido retirados, que foi aprovado pelo Tribunal Pleno. Portanto, só, pura e simplesmente, pedir ao Tribunal Pleno, requerer ao Tribunal Pleno, que seja imediatamente suspensa a venda do edital, a análise imediata, dentro de 48 horas, pelo órgão técnico e pelo Ministério Público, para que o tribunal possa se posicionar e determinar a continuidade ou não do processo licitatório. Vossa Excelência mantém a liminar, claro. Recomenda que as modificações sejam feitas e a suspensão imediata do mesmo até que os ajustes muito sejam... rapidamente, para não dizer que nós estamos atrasando e prejudicando. O presidente gostaria de vista do processo de sessão? Pois não. Vistas ao conselheiro Érico Desterro. É claro que, nesse vácuo, eu queria aproveitar a oportunidade para me dirigir aos servidores, vou reuni-los ou na última sexta ou na primeira sexta pós-santa. Ontem, o conselheiro Érico e eu estivemos com a presidente do Tribunal de Justiça, a doutora Graça, com a sua assessoria, a doutora Rosa, o doutor Pacífico, e mais o doutor promotor e procurador-geral, doutor Fábio Monteiro, e o seu assessor, para tratar do assunto previdenciário. Antes disso, tivemos a oportunidade de reunir com as associações de classe, com a presença, inclusive, do nosso querido vice-presidente, o conselheiro Moutinho, já assumindo as responsabilidades futuras, de, dentro do número existente, irmos à database do presente e examinar a possibilidade de atender as duas outras, ou pelo menos uma. Claro que num jogo não faz de conta, é sempre bom nós trabalharmos com as duas hipóteses. Uma, arrecadação possivelmente permanente, o que já é uma queda, porque a despesa sobe. A outra é descendente, ou seja, haveremos de ser prudencial. A boa notícia é que o tribunal não tem nenhum problema de recursos, graças a Deus, em honrando uma das datas bases atrasadas, fazer o pagamento até de uma só vez do existente, do número encontrado. O que há o problema é que, se você projetar os dois números para uma folha futura, você pode estourar a lei de responsabilidade fiscal. Ou seja, se pudesse pagar as dívidas disso sem colocar na folha futura, já estaria solucionado, porque Caixa, isso não entra no cômputo de verba indenizatória. Deu para entender, Lúcio, o que eu estou falando? Então, de qualquer maneira, nós teremos uma notícia boa ou uma ótima. Nenhuma ruim. Nesse campo, né? As ruins são aquelas vias judiciais que estão a tramitar e ameaçar alguns servidores de nível superior a secundário ou até de estabilidade, mas não são causas de 20 anos, né? 26, me parece que o menor servidor dos suplementares, e o menor, mais novo. Ou seja, tantos anos quanto a Constituição brasileira. Mas, às vezes, a gente não tem um avião, mas tem um paraquedas, eles estão sendo acionados. A Conselheira Iara, inclusive, está nessa missão. Essa metáfora é para dizer que talvez não teremos o melhor voo, mas talvez não tenhamos a queda.
Conselheiro Miquiles. Ontem de manhã, quando eu fui tomar meu Chá suco de Guaraná. lá no Mercado da Cachoeirinha, eu fui escutando também uma rádio, né? E nessa notícia, estava dizendo que estaria sendo reaberto o edital, salvo engano, sobre o transporte alternativo. E havia assim uma comunicação não sei qual era a autoridade que estava falando na rádio, dizendo que o edital estava sendo lançado novamente porque o Tribunal de Justiça havia suspenso uma liminar, tendo em vista o cumprimento da decisão do Tribunal de Contas. Né? Então, se houve o cumprimento da decisão do Tribunal de Contas e o Tribunal de Justiça suspendeu essa liminar, né? Eu não sei se tem fundamento, se foi isso que eu entendi. Eu não sei se... Bom, por isso que eu pedi vista, se me permite, conselheiro, Porque de vista do quero processo... Saber, desculpa, conselheiro, eu sou testemunha auditiva de que o doutor Pedro Carvalho disse isso. Sim. Estou atendendo o Tribunal Mas eu, de francamente, não Contas. estou muito interessado no que disse o se ele superintendente. O que me interessa saber é o seguinte, se houve ou não o cumprimento da decisão do tribunal. Questionei o eminente conselheiro relator, que se debruçou sobre o processo e o analisou, e ele garante a fiança que não houve o cumprimento. Aqui está juntado, de fato, o novo edital. Mas o conselheiro Júlio Pinheiro fez um trabalho, inclusive, comparativo, que está nas mãos dele, e sustenta que não houve a alteração que o tribunal determinou que houvesse. Sendo assim, permanece o descumprimento da decisão, tal qual informado pelo advogado, aqui presente, de dezembro deste ano. Houve uma decisão do tribunal, porque houve uma liminar lá do conselheiro Lúcio Albuquerque, mas o tribunal, em dezembro, decidiu manter a liminar e determinar que estivesse suspenso o edital até que as correções fossem feitas. Muito bem. Segundo o conselheiro relator, estas correções não foram feitas. Prima facie. E é exatamente isso. Sendo assim, o tribunal deve, de fato, acatar o posicionamento do relator no sentido de, mais uma vez, determinar ao órgão, a esse órgão, não sei, não é o nome, superintendente da SMTU, a SMTU, para que essa superintendência novamente recolha o edital e faça as adaptações que o Tribunal de Contas determinou que fizesse, sob pena do tribunal desaprovar isto, se assim persistir. Meu voto é nesse sentido. Eu creio que não haverá necessidade de colher votos. O relator está mantendo uma liminar sua, né? Quer a ratificação pelo voto? Sim, excelente. Tem que votar. Vossa Excelência tem que... Ratificação pelo voto. A indagação é a seguinte: como é que fica a decisão do tribunal frente a uma decisão do Tribunal de Justiça? Instâncias diversas. Né? Então já, quer dizer, eles estão cumprindo uma decisão do Não. tribunal. Lá no tribunal suspendeu lá, mas não suspendeu aqui. Senhor presidente, a São título de instâncias esclarecimento. diferentes. Excelência, com a devida vênia, se Pois me permite, não. só para esclarecer questão de ordem. A democracia é isso mesmo. Pelo conselheiro Miquiles. O que acontece é o seguinte, com relação ao fato narrado por Vossa Excelência. Na primeira entrevista que o doutor Pedro Carvalho proferiu na Rede Amazônica, no programa Bom Dia Amazonas, ele disse que a Prefeitura de Manaus estaria realizando a venda do edital. Essa entrevista que ele concedeu foi na segunda-feira de manhã, e ele havia dito, no domingo anteriormente, numa rádio, salvo engano, na Rádio Tiradentes, no domingo anterior ele havia dito que faria a venda do edital. Eu fui o advogado que ajuizou uma ação cautelar no Tribunal de Justiça do Estado, foi a doutora Kathleen, a juíza plantonista, que deferiu medida cautelar no sentido de manter inócua
a decisão prolatada por essa egrégia corte. O que foi alegado no Tribunal de Justiça do Estado para juiz plantonista foi no sentido de que, em função da existência de decisão prolatada por essa egrégia corte, a SMTU não poderia dar continuidade ao processo licitatório. O que aconteceu foi que, em sede de agravo de instrumento, a Procuradoria do Município manejou, o relator foi o doutor Lafayette Carneiro, no sentido de que o entendimento da Prefeitura é que o simples protocolo de uma suposta correção de um novo edital nos autos dessa ação que está sendo aqui julgada por Vossa Excelência, de que o simples protocolo daria ensejo à suspensão automática dos efeitos da liminar. E vale dizer que essa decisão, prolatada pelo doutor Lafayette Carneiro, ela foi prolatada no dia 11, agora, na sexta-feira passada, e eu, que sou o advogado da ação cautelar, ainda não fui sequer intimado porque a decisão não foi publicada. O que está acontecendo lá é que a Prefeitura induziu a erro o excelentíssimo senhor desembargador Lafayette, no sentido de que, com esse entendimento, a Prefeitura entende que já cumpriu com a determinação do Tribunal de Contas. E, como bem disse o excelentíssimo senhor conselheiro Érico Desterro, uma situação não tem nada a ver com a outra, ao contrário, a ação lá foi manejada no intuito de manter inócua a decisão prolatada aqui por Vossa Excelência. Obrigado, senhor presidente. Bem, eu acho que já há convencimento da matéria, já ouvimos o eminente conselheiro Raimundo Miguel, Vossa Excelência retoma a palavra, conselheiro. Não, estou satisfeito com o esclarecimento. Vossa Excelência, conselheiro Edmoutinho. Satisfeito, Excelência. Podemos, então, acompanhar o relator? Vai ser satisfeito? Sim. Assim o faz também Vossa Excelência. Então, Vossa Excelência agora tem unanimidade na manutenção da sua decisão. Agradeço. Agora, doutor Michel, vamos então, distribuição por sorteio. Para quem é repórter, né, é nesse momento que os lotes são sorteados com os processos para cada relator. Número 7, conselheiro de férias, Júlio Cabral. Número 6, Raimundo Miquiles. Está em Paris. Júlio Pinheiro, número 5. Vossa Excelência não quer ouvir, mas pelo menos olhe para mim. Obrigado. Eu não estou agradecendo. Não é que eu não dispenso um olhar Correia. Eu aceito com bom grado 3. o olhar de Vossa Excelência. Ari Moutinho Júnior. Érico Desterro e Silva. Aqui, quando eu falei em Correio, eu me lembrei do Zezinho, eu me lembro do... Número 4, Ari Moutinho. Senhor presidente, já está aberta a fase de indicações e propostas? Yara Lins dos Santos, número 2. Mário Filho, número 8. Conselheiro Mário. Auditor Alípio, número 1. Não, ele me perguntou se estava aberta. Não, está fechada, mas Vossa Excelência eu não posso negar. Vossa Excelência reabre. Mas, senhor presidente, é só para comunicar que estivemos... Aliás, eu nem o olho, eu o contemplo. Estivemos, nos últimos dias, nos municípios de Tabatinga, Manacapuru, Iranduba, Tabatinga e agora, recentemente, Itacoatiara. Exatamente cumprindo aquele nosso mistério de instituição preocupada com o meio ambiente, que Vossa Excelência muito bem tem incentivado, que o conselheiro Érico, na sua gestão, idem, que todos os conselheiros aqui têm incentivado, eu não tenho dúvidas, acerca da implantação dessa auditoria ambiental. Eu confesso que o único inconveniente de ir para Manacapuru e Itacoatiara foram os buracos na estrada, que não são poucos. Vossa Excelência tem o rio, né? Realmente teria o rio para ir, era a única alternativa sem passar pelos buracos. Ainda mais que ele está cheião. Mas dizer que a participação, Vossa Excelência, vocês terem uma ideia, só o município de Itacoatiara nós recolhemos 200 demandas. Significa que a ouvidoria vai ter muito trabalho, não só na questão de ouvidoria ambiental, questão de desmatamento e tal, nós estamos agora fazendo um levantamento de todas, porque tem coisa repetida,
e Tabatinga, outros tantos. Nós tivemos em Tabatinga... O grande problema é lixeira, né? No GM3, um lado inteiro da arquibancada lotado, seguramente em torno de 600 a 700 alunos. Tivemos em Itacoatiara um número significativo, tanto que recebemos 200 informações extremamente importantes. E para dizer a Vossa Excelência e repetir o convite, que nós na sexta-feira estaremos fazendo uma implantação oficial de um trabalho que vem sendo realizado. Inclusive, quando estive em Itacoatiara, me informaram que a Escola de Contas Públicas estaria iniciando hoje também. Vossa Excelência confirma, conselheiro Érico? Não, a Escola de Contas Públicas também estaria iniciando hoje um curso em Itacoatiara, ou iria programar um curso, a informação... O interior inteiro. A informação que me deram foi exatamente essa. Eu pedi para o conselheiro Érico para me ler essa pauta, porque o tribunal vai, pelo menos na Escola de Contas agora, em 15 municípios. Mas, doutor Érico, faz para outra o que me deixa também muito satisfeito, Excelência. Portanto, para comunicar ao Tribunal Pleno, mais uma vez convidar... Um detalhe, você me permitiu a parte. Auditoria ambiental interiorizada. A Escola de Conta interiorizada e, em seguida, o tribunal sai em inspeções em 61 municípios. E é o gol de placa de Vossa Excelência. Não, Vossa nosso. Excelência não tenha dúvida. É um tribunal que não anda, voa e navega. Com certeza. Com certeza. Presidente. E, para mais uma vez, convidar a todos ao lançamento, que nós teremos aí a participação de universitários, a participação de estudantes, de autoridades na área ambiental, pelo menos me confirmaram algumas, e nós vamos fazer uma festa muito simples, não terá obviamente, imagino que para umas 150 pessoas, 200, para que nós possamos oficialmente deflagrar os outros processos. Já temos uma programação vasta para a instalação de urnas nas câmaras municipais de alguns municípios, e escolas públicas estaduais. Tivemos, inclusive ontem, saiu uma matéria na TV Amazonas, onde um aluno... São urnas eleitorais, né? Essas podem ser emprenhadas, Excelência. Mas me diga uma coisa, o ministro vem sexta-feira, não é isso? Não. Virá o professor da PUC... Sim. Virá o professor da PUC, o ministro está num outro compromisso, virá o professor da PUC, que já estava previsto, Cláudio Delorto, professor da PUC, é o vice-presidente da MB. Vossa Excelência convidou alguma universidade? As universidades estão convidadas, Excelência, algumas universidades. O tribunal estará preparado para recebê-los. O tribunal terá esse público e a importância que tem da integração e o que eu tenho ouvido de professores, o que eu tenho ouvido de alunos, e eu repito, inclusive ontem saiu no Bom Dia Amazônia uma matéria em que um aluno foi brilhante na sua explanação, dizendo da importância da interiorização do Tribunal de Contas nas entrelinhas, para tratar exatamente disso, de proteção ambiental, que é uma das bandeiras nossas e nós não abriremos mão, em hipótese alguma, para que no futuro fique registrado, o que está sendo registrado no presente, no futuro fique consolidado que o Tribunal de Contas fez a sua parte no controle ambiental, por estarmos na maior reserva hidromineral do planeta e de biodiversidade do planeta. Portanto, eu convido a todos, mais uma vez, para sexta-feira. Será uma palestra só do desembargador Delorto, e estamos recebendo hoje, ficou de mandar hoje, uma fala do ministro Herman Benjamin, que não pôde estar presente, que a gente também vai passar, se chegar a tempo, passaremos no telão, que fará parte exatamente desse processo de integração e interiorização do Tribunal de Contas, que Vossa Excelência encampa a ideia. Perfeito. Presidente. Julgamentos em... Senhor presidente, Desculpe, eu gostaria da palavra. Perdoe, eminente conselheiro Mário Filho. É apenas para dar ciência ao Tribunal Pleno do deferimento de uma medida cautelar com vistas à suspensão da homologação do concurso público da Prefeitura Municipal de Alvarães em decorrência de indícios de modificação imotivada do resultado final do concurso, de que trata o edital número 1 de 2014. A cautelar foi deferida e, aproveitando o ensejo, também gostaria de retirar de pauta um processo da minha pauta,
ao de número 1664 de 2014. Por favor, 1664 de 2014. Apenas isso. E eu queria só esclarecer para o pessoal da imprensa que o conselheiro Mário Filho não está anulando o concurso. Ele está estacionando a publicação do resultado por não ter sido, vamos admitir, dentro das normas legais isso. Não é o concurso em si, é a proclamação. Não é isso, eminente? Está sendo suspenso aí a homologação do concurso. O concurso já entraria na fase de homologação, essa homologação está sendo apenas suspensa. sobrestada, né? Não há julgamentos adiados, que é bom. O primeiro processo da pauta do eminente conselheiro Raimundo Miquiles, que é o processo, o conselheiro Miquiles até uma seguidinha aí, é o 4532. E em que há um destaque do eminente conselheiro Érico Desterro, esse 2012, Fazenda Municipal, não sei nem dizer o nome dessa sigla, PNAFM, não é possível. Qual o processo, excelência? É o primeiro conselheiro aquele em que ele recorre, já foi regular. Eu vou retirar o destaque, excelência. Já estou satisfeito. Em face da retirada do destaque, pacificado está e aprovado também. Demais processos da pauta de Vossa Excelência, conselheiro Miquiles, não, nenhuma observação. Na pauta do eminente conselheiro Júlio Pinheiro. Senhor presidente, minha tela aqui sumiu, mas é só para adiantar que já conversei com o conselheiro Miquiles, os dois destaques que tem no processo, nos processos que ele fez com relação à multa, eu vou acompanhar em função do convencimento que eu tive de Vossa Excelência de que não houve dano ao erário, e eu vou acompanhar o destaque do conselheiro Miquiles nos dois processos, nos dois destaques, tá? Então está pacificado. Pacificado, tanto pela regularidade como pela ausência de multa. Eminente conselheiro Érico Desterro, Vossa Excelência sempre é um destaque, mas não teve nenhuma observação de destaque nos seus processos. E, por tal, estão aprovados. Vossa Excelência, que eu considero um velho no sentido de sábio, mais do que nós outros, conselheiro Arimoutinho Junho, de um equilíbrio a toda a prova, tem me ajudado muito nisso. A pauta de Vossa Excelência também não mereceu nenhuma observação em contrário. No que está certo esta unanimidade contrariando o Nelson. Obrigado, Rodrigues. Excelência. Aprovados. Eminente conselheiro Mário Filho. Como conselheiro convocado, Vossa Excelência tem um pedido de vista em seu processo número 4970/2014. Já no 4852, Raimundo Miquiles pede um destaque a Vossa Excelência. Trata-se de um recurso de um militar policial da reserva remunerada. Aposentadoria militar. Senhor presidente, esse processo já havia entrado em pauta em sessão anterior. Eu retirei de pauta para verificar mediante a situação da investidura deste militar. Sim. E verifiquei que a investidura se deu de acordo com o ordenamento jurídico vigente à época, em especial a Lei Estadual número 1154 de 1975, né, que permitiu não só a investidura do militar, como o seu retorno à atividade, quase mais de 10 anos depois dele ter sido excluído dos quadros da Polícia Militar. Por esta razão, modifiquei meu entendimento, no sentido de que se dê conhecimento ao presente recurso e, no mérito, seja dado provimento ao mesmo. Logo suprimida a divergência. Certo, conselheiro Miquiles? Proclamo o resultado do voto do relator na íntegra com modificação já falada. Nos vossos processos de auditor,
Vossa Excelência retirou de pauta o 1664. Nos demais, aprovado estão... Embora não tenha havido destaque no processo 1507-2012, eu gostaria de cumprimentar o eminente auditor pelo voto. Muito bom. Trabalho muito bom. Vossa Excelência... Que derruba uma representação, inclusive, feita pelo Ministério Público de Contas. E, na minha opinião, o voto do relator foi extremamente correto e deu pela improcedência dessa representação. Só teve um deslize, ele assinou como conselheiro substituto, mas tudo bem. Agradeço as parabenizações, conselheiro Érico. Vossa Excelência, não, eu estou curioso. Com o destaque, esse é o verdadeiro destaque, o é com letras maiúsculas, e aqui realmente o merece, Vossa Excelência. Me diga uma coisa, eu não estava como destaque, logo não vem para a minha pauta, são os pacificados. De que se trata essa? Está aprovado, só para mim... Uma representação a respeito de uma sessão de direito real de uso Perfeito. por parte da Prefeitura Municipal de Manaus. Perfeito, perfeito. É que eu vou ler isso, o doutor Érico fica embevecido por alguém que escreve, ele que muito rigoroso é consigo mesmo sobre isso, eu vou aprender. Eminentes conselheiros, ao ingressar na pauta administrativa, o nosso primeiro relato, com vista ao conselheiro Érico, que é o que me parece já pacificado, conselheiro Érico, aquele concessão de equivalência Sim. para o Alex Castro de Brito. É porque a autuação, como sempre reclama o conselheiro Miquiles, me induziu ao erro de imaginar outra coisa, mas o objeto e o direito pleiteado está correto. Eu acho que até agora você já foi atendido numa redação mais detalhada, mais clara, na pauta nova. O processo seguinte é uma exposição de motivos da Consultec sobre concessões de aposento e reserva que Vossa Excelência, conselheiro Miquiles, deu contribuições. Já está de comum acordo com... Excelência, eu vou pedir, aqui consta, como eu tendo solicitado vista, e de fato eu pedi por telefone, mas eu não estava na sessão passada. É verdade. Mas eu gostaria... E foi eu quem o atendeu. Foi. Mas eu gostaria de nova vista. Concedida. Sim, sim. Nova vista. Concedida. Até porque aquela foi só uma ouvida. Do primeiro processo, 6855-2013. Perfeito. O 935, a indenização de licença, sem discussão. O processo 06 de 2015 é solicitação de manifestação contra a competência para analisar termos de patrocínio ainda de 2013, espécie de transferência a entidades sem fins lucrativos firmados pelo Fundo Municipal de Cultura e Associação Panamazônica. O nosso voto em concordar parcialmente com o DICAI e a SESEC, e existe esse voto porque ninguém queria assumir a competência para essas análises, se esse voto vem determinando isso a estes órgãos, e prossigo, estou a sugerir que determine a análise dos termos do patrocínio 01 de 2013 e 14 pelo Departamento de Análise de Transferências Voluntárias, o DATV, doutor Célio Bom Dia, bem como análise técnica dos termos de contrato pela Diretoria de Controle Externo da Administração. Ou seja, o nosso presidente, Vossa voto... Excelência só podia me repetir o número do processo, que a minha tela tinha sumido de novo. É 001, 2013 e o mesmo número 2014. E, na realidade, conselheiro Pinheiro, é como eu estou... sim, o processo é o número 06 de 2015. Como? O processo em si é o 006 de 2015. É o terceiro da pauta. E ele é em razão de dizer qual é a direção que essas análises devem ser tomadas, quem é que vai analisá-los.
O voto é nisso, quer dizer, o voto em contrário, por favor, me ajudem. Apontará quem outro seja melhor do que esses órgãos. Creio eu que esse voto está fundamentado, mandando para a SESEG e para a DATV, para que essas análises sejam feitas, especificamente. Em não tendo nenhum contrário, dou por aprovado. Licença também de interesse particular, sem ônus, né, até porque é licença mesmo, e não conta nem progressão, é o nosso voto. Conceder nos termos da lei. A solicitação de pensão da senhora Rosete Rego Ribeiro, do falecido servidor Júlio César Silva Oliveira e outros filhos. Nosso voto é por deferimento, estão preenchidos os requisitos. Pensão por morte de Arlete Dias Cunha, conveniente do senhor Joaquim Vieira dos Santos e Ana Beatriz Lopes. Só um minutinho. Eu estou só querendo me referir que esse cidadão que Vossa Excelência carinhosamente chama de gatinho, o 304, 305 e o 1049 têm o mesmo objeto. Todos eles é a pensão de Rosete Rego Ribeiro, companheiro do servidor falecido judiciário, e os filhos deste servidor, pacificado. Em seguida, vem a solicitação de Arlete Dias da Cunha, essa senhora, na condição de convivente do servidor falecido Joaquim e Ana Beatriz, menor sobre guarda. É para deferir uma parte e, de outro modo, sugere o pleno que indefira o pedido de concessão por morte a menor. Quem tem que receber é a que tem sobre a guarda, né? Pedir errado. Verbação de tempo. Esse assunto eu quero submeter a Vossa Excelência. Essa verbação de tempo é de contribuição, pacificado, formulado por Júlio Verne de Matos Pereira dos Santos Ribeiro. É essa poesia o nome do nosso Júlio Verne. E o consecutivo é uma disposição de Madison Dino de Rodrigues, que está sendo chamado para exercer um alto cargo na esfera municipal. De acordo com o DRH e o DIJU, estou a sugerir ao pleno a disposição do Madison, como é conhecido aqui no tribunal, para a Secretaria Municipal de Fazenda, pelo prazo de 12 meses a contar, devendo o ônus remuneratório ocorrer por conta desta Corte de Contas. Neste caso específico, ele vai optar pela representação lá e pelo vencimento aqui. Eu estou a pedir isto do tribunal pela distinção que a Corte recebeu para esse rapaz exercer um cargo elevado na esfera municipal. Mas eu submeto a discussão de Vossa Excelência. Obrigado, dou por aprovado. Os da pauta de Júlio Cabral, eu tenho que retirá-los, né? E aguardar, se bem que é uma matéria pacificada, é de estágio probatório. Isso dá para esperar. É estágio probatório. Ele tem que estar presente, certo? Bom dia, um agradecimento a Deus. Uma nova sessão neste mesmo horário, no próximo dia 25 de março. Bom dia a todos.